Novos projetos de cabos submarinos devem tornar mais acessível a conectividade no Brasil. O Futurecom All Year conversa com Patrícia Vello, presidente da Ciena no Brasil, sobre esse e outros temas. Patrícia, como está esse mercado de cabos submarinos? O mercado de cabo submarino está num momento super bom. Existiram implantações de cabos submarinos feitas aí há 10, 15 anos atrás e recentemente nós começamos a ter vários anúncios de novos cabos submarinos aumentando bastante essa capacidade internacional, o que faz que o custo para o usuário final chegue a pontos bastante interessantes. Vocês estão participando de projetos hoje? Nós estamos participando do projeto Monet com a Angola Cables, que foi a primeira a anunciar quem é o fornecedor dessa solução. O cabo Monet, na verdade, ele é dividido entre diversas operadoras, né? Cada operadora tem um ou mais pares de cabo dentro dessa capacidade, e esse cabo da Angola, a gente tem um par de fibras que está em fase final aí de implantação e ele vai ter uma capacidade imensa, né? O Monet está conectando quais países? Ele está conectando o Brasil com os Estados Unidos. Qual a capacidade atual das soluções que vocês oferecem? A tecnologia hoje, que está sendo implantada pela Ciena no mundo inteiro, ela permite você colocar 88 canais de 200 GB sem utilizar banda flexível, né? Utilizando banda flexível pode ser ainda maior, mas essa capacidade vai se multiplicar nas próximas releases. Então, se você for pensar há 30 anos atrás, né, você tinha sinais óticos com capacidade de 2,5 GB por cabo. Se você for pensar há 10 anos atrás, você tinha capacidades de 32 a 40 canais de 10 GB no máximo por um par de fibra. E nesse momento você chega a ter 17 tera de capacidade num único par de fibra. Outro mercado importante para vocês hoje é o de redes definidas por software. Por quê? O SDN, a rede definida por software, vai mudar bastante a relação com telecomunicações e com o backbone. A gente pode falar desse assunto em duas vertentes. Primeiro, o que isso traz para o cliente final. Então, se você for pensar como é que acontece a conexão do usuário hoje, onde está o dado do usuário, são em data centers, que são data centers centralizados. A tendência é que esses data centers eles sejam hierarquizados e que você passe a ter o data center um pouco mais próximo do usuário. E então você vai ter dois tipos de conexões importantes, né? Do usuário até o data center e entre data centers. Quando você pensa na conexão do usuário até o data center, se você pensa que essa conexão vai passar a ser feita através de white box e através de virtual CPS, você vai possibilitar que o usuário tenha muito mais serviços tendo um único CPE na sua casa. Imagina esse CPE como sendo um computador com conexão, interface de fibra ótica, com interface de dados de alta capacidade, mas com capacidade de aceitar vários aplicativos. Algumas dessas aplicações de rede, elas passam a ser locais nessa aplicação. Então, se você for pensar em criptografia, né, faz muito sentido que a criptografia esteja instalado nesse CPE na casa do cliente, porque a criptografia tem que ser fim a fim para dar segurança. E você tem aplicações tipo roteador que podem passar a ser centralizadas. E qual é a vantagem da tecnologia SDN para as operadoras? Para as operadoras, você tem uma redução de OPEX, principalmente. As operadoras trabalharam bastante nos últimos anos em redução de CAPEX. O SDN, além de trazer uma redução adicional de CAPEX, ele traz uma redução bem grande de OPEX. Como é que ele faz isso? Ele facilita a operação da rede. Então, hoje, se você for pensar em... Você tem uma quebra de um par de fibras. Para você saber todos os usuários das diversas tecnologias e das diversas aplicações que são afetados por aquela
quebra, a operadora precisa ter múltiplos sistemas de gerenciamento coordenados por múltiplas camadas separadas. Isso não é feito de forma interligada. Então, o que o SDN traz é um gerenciamento fim a fim do usuário num primeiro momento, com automatização do provisionamento desse usuário e com automatização das possíveis mudanças. Por exemplo, você vai poder ter Network as a Service e vai poder oferecer para o usuário banda sobre demanda. Como está a adoção de SDN no Brasil? Nesse momento, o mercado brasileiro está em fase de estudo de negócio e em fase de trial da maior parte dessas soluções, ou de implantações iniciais de super pequena escala. A gente está numa fase de entender melhor as aplicações que são interessantes para as operadoras, entender o efeito comercial e o efeito de mercado que isso vai trazer. Qual a importância do mercado brasileiro para a Ciena hoje? A Ciena ela é bastante comprometida com o mercado da América Latina e principalmente do Brasil. Nós estamos no Brasil desde 2010. E nesse período a Ciena tem crescido muito no mercado brasileiro. Seguramente é um dos mercados que para a Ciena tem sido de grande investimento e de grande foco. Eu conversei com Patrícia Vello, da Ciena. Muito obrigado.